Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa aula de projeto de vida. Alegria, alegria! Maravilha, maravilha! Um abraço carinhoso a todo mundo que prestigia essa que é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Jerumenha, São Pedro do Piauí, Uruçuí, queridos alunos, por exemplo, Maria do Rosário, Vitória Macedo, é muita gente linda, é muita gente maravilhosa, e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Querido aluno, querida aluna, transformações do trabalho e do mundo do trabalho. Olha só a responsabilidade que temos nessa aula de hoje, querido aluno. Nós temos uma temática e essa temática possui alguns objetivos a serem contemplados. Turma, recordam que na aula anterior eu apresentei para vocês o mundo do trabalho e eu falei para vocês que essa aula de hoje seria uma reflexão e até mesmo uma contradição da aula anterior. Afinal de contas, na aula anterior, nós aprendemos sobre conceitos fundamentais do mundo do trabalho, por exemplo, relação de emprego, empregador, funcionário autônomo. Também em aulas anteriores abordamos essas temáticas, o que é trabalho, o que é emprego, o que são setores da economia, setor primário, setor secundário, setor terciário. E falei para vocês que toda a nossa reflexão, ela iria ser contestada na aula de hoje. Porque nas últimas décadas, e de modo mais acentuado nos últimos anos, o mundo do trabalho passou por transformações. E mediante esses três objetivos, conhecer a evolução histórica do mundo do trabalho, pesquisar e analisar indicadores de mercado de trabalho, analisar as transformações do mercado do trabalho na era digital, por meio desses três objetivos e dessas 6 partes aqui, recordando a aula anterior, automação do trabalho, jornada de trabalho flexível, trabalho remoto, revisão e atividades. Por meio desses objetivos e dessas partes da aula, nós vamos perceber que o mundo do trabalho mudou bastante, transformou-se demais. E se você não tiver um projeto de vida bem construído e bem encaminhado, falo com vocês de modo sério. Se vocês não levarem a sério a qualificação, o conhecimento, vocês passarão por problemas para ingressar e para permanecer no mercado de trabalho, porque o mundo do trabalho se transformou. E nós vemos, a cada dia que passa, profissões que eram uma espécie de saída, uma espécie, certo, de oportunidade para as pessoas terem um emprego. E
poderem manter-se a si próprios e sua família, nós estamos vendo essas profissões mais simples desaparecerem. Hoje pela manhã, eu conversei com um colega aqui de Teresina, trabalha numa loja, e eu conversei com ele, olha, daqui a pouco uma aula minha no canal Educação será por transformações no mercado de trabalho. Há alguma coisa que você percebeu na rotina, na estrutura da loja onde você trabalha que mudou? Ele me falou, Marciano, na loja onde eu trabalho, quase não há mais vendedores. Tudo é vendido praticamente na base do autoatendimento. Ou seja, você tem que ter um projeto de vida, pensar no futuro. Se você não pensar seriamente em teu futuro, e isso implica buscar conhecimento, eu lamento para você. Se você não pensar seriamente, eu lamento, mas você estará fora do mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque uma das mudanças que estão ocorrendo é a automação. Os robôs estão tomando os lugares dos seres humanos em trabalhos simples, repetitivos, mas em alguns casos, até mesmo trabalhos complexos. Então acompanhe comigo e que essa aula sirva como um alerta para você. Fica atento! Pensa na vida, pensa no futuro. Você acha que vai conseguir escapar sendo um vendedor numa loja de departamentos? Lamento, não vai conseguir. Tudo está, por exemplo, passando por um processo de automação. Dá uma olhada aqui nessa foto. Nessa foto temos Bob. Bob é um robô vigilante autônomo da empresa de segurança britânica G4S. Turma, esse robô, ele possui uma capacidade de, ao fotografar um ambiente, de identificar todos os elementos desse ambiente. Então, esse robô, ele passa num ambiente de uma empresa e ele tira essa fotografia e registra os elementos dessa empresa, desse ambiente. Numa segunda passagem, se faltar um dos elementos, ele é capaz de identificar. Até mesmo objetos pequenos, quase imperceptíveis. Então, ele está sendo usado para a questão de segurança dos ambientes na Inglaterra. Automação do trabalho. Bob não dorme em serviço como muitos vigilantes. Ele fica acordado. Acordado é um termo humano, mas ele fica desperto, tomando conta do ambiente. Conceito de automação. Olha só. Boa noite, Uruçuí. Substituição de trabalhos manuais, ou seja, aqueles que são desenvolvidos por seres humanos, por sistemas e máquinas que fazem as atividades sozinhas, sem interação humana. E qual é o grande problema para o ser humano com relação à automação? A máquina, ela é mais ágil, o produto que ela faz é de melhor qualidade, ele aumenta a produtividade da empresa e tem poucas chances de falhar. A participação humana nesse cenário novo vai consistir em realizar comandos programados para realizar tarefas ou atividades de manutenção. Mas, professor, máquinas são burras. Elas só fazem o que a gente programa para elas fazerem. Seres humanos ainda são os maiores. Cuidado com esse tipo de pensamento. Já há máquinas denominadas machine learning. Máquinas que aprendem. Máquinas que podem aprender com seus próprios erros
e evoluírem. Já possuímos máquinas que aprendem, que não só reproduzem comandos humanos, mas que aprendem e adquirem cada vez mais autonomia. Esse é o cenário do século XXI. É o cenário que está aguardando por você. Então, olha só, muita atenção com o teu projeto de vida. Se você não tiver um projeto de vida, é possível que você não ingresse no mercado de trabalho, ou pelo menos não ingresse como você imaginaria que isso ia acontecer. Vou levar meu currículo para várias empresas, uma delas vai me chamar. Será? Continuando. Impactos da automação do trabalho. Olha só essa foto, ó. Linha de automóveis totalmente robotizada. Há 100 anos atrás, era um trabalho praticamente humano. Vamos supor que, numa linha de produção de automóveis há 100 anos atrás, produzia-se com seres humanos 30 carros por dia numa fábrica. Hoje, uma empresa dessas é capaz de produzir, de acordo com a programação, sei lá, centenas, milhares de carros num dia. Depende da demanda. Então, querido aluno, querida aluna, fique muito atento com a realidade atual. A automação está em nossa rotina há muito tempo e nós não estamos percebendo. Por exemplo, agendamento de conteúdos, a vacina para o Covid. Ninguém precisou ir a um posto de saúde, falar com um atendente a um hospital para agendar a sua vacina. Tudo foi feito de modo digital. Linhas de produção programadas. Drones controlados à distância. As guerras de hoje em dia são guerras, muitas vezes, protagonizadas por drones. Há alguns anos atrás, 2 ou 3 mais ou menos, um general iraniano foi morto por um drone norte-americano. Então, turma, automatizar os processos é muito vantajoso para a indústria. Ela vai produzir um produto melhor, com menor custo. A produção vai ser mais eficiente e não vai ter o fator da falha humana. Nos próximos slides vamos ver alguns desses impactos. Vem comigo, olha só. Primeiro, aumento da produtividade. Continuando nossa reflexão sobre os impactos da automação do trabalho. Para muitos há um cenário otimista, o desenvolvimento de novas habilidades. Ou seja, embora haja um medo do trabalhador humano perder o seu emprego para a máquina, assim como está descrito nesse desenho aqui, a máquina praticamente expulsando o ser humano do ambiente de trabalho, para muitos, certo? A automação vai possibilitar que o ser humano desenvolva novas competências e até mesmo novos empregos poderiam surgir. Agora, eu recomendo para você, pessoal de Uruçuí, Colando do Gurgueia, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Jerumenha, São Pedro do Piauí, eu recomendo para vocês, não esperem para descobrir quem está certo ou quem está errado. Os pessimistas ou os otimistas, aqueles que dizem que o emprego vai acabar ou aqueles que dizem que novos empregos vão surgir. Não esperem para descobrir quem está certo ou errado. Antecipem-se à situação buscando a qualificação. Ah, professor, a minha escola ficou 2 anos sem aula presencial. Lamento informá-los que ou vocês correm atrás do prejuízo ou lamentar não vai adiantar nada. Infelizmente, o mundo não vai parar. Nós temos uma geração que foi prejudicada com a pandemia por causa do não acesso às aulas presenciais, mas lamento muito mesmo, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Se você ficar reclamando, lamentando, a situação não vai mudar. Então, força, coragem, está bem? Minha amiga Janilda Santas, Débora Ferreira, Maria do Rosário, abraço carinhoso, queridas. Vitória Macedo, continuando, olha só, redução de custos, isso já foi dito,
certo? Quando eu produzo uma mercadoria em menos tempo, a possibilidade dos custos serem menores é muito maior. Controle de produção. O que é controle de produção, gente? É o seguinte, ó. Vamos supor que aqui é uma linha de produção, certo? E operada por humanos. Operada por seres humanos. Está bem? Só que esse aqui saiu por alguns instantes para tomar um café. Esse aqui saiu para tomar uma água e quando voltou, esse aqui foi ao banheiro. Esse aqui foi atender uma mensagem da esposa no celular. Certo? Essas saídas da linha de produção, elas podem ocasionar em problemas na própria produção. Com as máquinas isso não ocorre. Eu posso programar. Esse carro aqui vai começar a ser construído às 13 horas e, por exemplo, vai ser construído às 15, porque não vai parar a produção para um cafezinho, para ir ao banheiro, tomar uma água e etc. Joanilda Santos Veloso, ela fala do anexo Patrício Franco, Uruçuí, Piauí. Turma, todas as informações sobre a cadeia produtiva, elas estão armazenadas e registradas. Eu só preciso dar o play. Mais uma vez aqui, ó. Aqui é uma loja em Teresina, que praticamente todo o seu atendimento é por self-checkout, autoatendimento. Vendedores, caixas, não há mais. É uma profissão que muita gente, digamos assim, escapava, não existe mais. Olha só mais um impacto, turma, já falei, né? Qualidade, um produto melhor com menor custo. Esse é o sonho das empresas e elas conseguem com a automoção. Seguir padrões de qualidades, ISO 9001, por exemplo, ISO 9000, um padrão de qualidade. Eu treino toda a minha empresa para que ela se ajuste ao ISO 9000. Treinei meu funcionário, só que aí um funcionário não entendeu o treinamento. O outro entendeu, mas não quer colocar em prática. O outro diz, eu sempre fiz assim. E então não se atinge o ISO 9000. Mas com a máquina eu posso programá-la para seguir esse padrão de qualidade e eu atingir essa certificação. Tempo de produção também cai. Flexibilidade, turma. A automação permite que a empresa produza conforme a demanda. Vamos voltar aqui àqueles automóveis, aquela linha de produção de automóveis. Olha só. Vamos supor que numa fábrica humana eu tenha 1000 funcionários que fabricam 1000 carros por dia. Eles sempre vão fabricar 1000 carros por dia. Só que há um problema. Se a indústria automobilística entrar em crise, dos 1000 carros, ela só vendeu 600. 400 vão ficar no estacionamento sem compradores. O que é que a empresa pode fazer? Vamos reduzir a produção para que nós atendemos a demanda. A demanda hoje é só 600. Porém, fazer um acordo trabalhista é muito difícil. Combinar com os empregados, por exemplo, olha, nos próximos 2 meses, jornada de trabalho, em vez de 8, 4 horas, com redução de 60% do salário. Topam? É muito difícil isso acontecer. Sindicatos não permitem. Os 1000 trabalhadores vão ter que produzir só 600 carros. A empresa vai pagar por 1000 trabalhadores que vão produzir menos do que eles podem produzir. Com a máquina, a empresa não tem esse problema. Ela pode programar esses robôs para, quando o mercado estiver aquecido, produzirem 1000 carros, quando não estiver aquecido, produzirem 400 carros. A máquina não vai reclamar salários. Aliás, essa é a última, né, o último impacto da automação no mercado de trabalho. Uma vantagem para as empresas. Máquinas não fazem greve, não reclamam direitos trabalhistas, possuem jornada de trabalho flexível e não têm fadiga física, cansaço. Só precisam de manutenção. Turma, diante disso, nós temos 2 cenários. Nós temos um cenário pessimista de desemprego que está acontecendo e para alguns temos um cenário otimista
de novos empregos. Vamos ver o cenário pessimista. Vamos tomar o setor bancário. Turma, os bancos conseguiram realizar algo impressionante. A automação bancária, com a automação bancária, os bancos transferiram o seu serviço para o cliente. Antes, você ia até o caixa para abrir uma conta. Não precisa mais. Você pode fazer isso no autoatendimento. Pagar uma conta? Autoatendimento. Empréstimo? Autoatendimento. Recarregar o celular? Autoatendimento. Negociação de dívidas? Autoatendimento. A automação bancária tornou digitais a maior parte dos serviços. Por exemplo, caixas eletrônicos, aplicativos, Pix. E o futuro é que não haja, inclusive, muitas pessoas afirmam que, no futuro, nem mais a necessidade de um espaço físico vai ser necessário. E nós já temos isso. Eu estou falando com pessoas que têm aqueles cartões de bancos digitais, que vocês fazem aquelas compras, pagam boleto. Eu sei porque meus sobrinhos mais jovens possuem. Esses bancos não têm sede física, onde você vai negociar, emprestar, sacar. É tudo digital. Turma, a automação bancária, por exemplo, entre 2012 e 2019, fechou 60 mil vagas de trabalho. Não é que despediu 60 mil pessoas e contratou mais 60 ou mais 10. Fechou! São vagas de trabalho que não precisam mais serem abertas, porque não há necessidade. Esse próprio banco aqui da fotografia, ele fechou várias agências pelo Brasil e muitas em Teresina, porque não havia necessidade. Tudo feito de modo eletrônico. Eu percebo isso. Eu percebo que as filas físicas diminuíram nos bancos. Tudo é feito de modo digital. Até mesmo os caixas eletrônicos, que havia filas enormes, muita gente resolve pelo aplicativo. Em 2008, gente, 18% das transações bancárias eram feitas na agência. Hoje, ou melhor, em 2019, são apenas 5%. O celular, que respondia por 1% das operações em 2012, hoje responde por 40%, e esse hoje aqui é 2018. Imagina agora, em 2022, com o impacto da pandemia nas relações humanas e na relação consumidor-cliente. Esse é o cenário pessimista. Desemprego. O cenário otimista diz que essas mudanças vão demorar décadas para serem efetivadas, serem contempladas. E que a automação não vai tomar empregos de forma súbita. Não é o que as notícias dizem. A automação pode acabar com quase metade dos empregos em 20 anos. Estamos falando de 2042. Vai pegar vocês com 37 anos. Pode ser que você esteja no emprego daqui a alguns anos que em 2042 ele não seja mais necessário e você está no olho da rua. É o cenário pessimista. O otimista diz que não. Novas tecnologias, novos empregos. Por exemplo, trabalhar na manutenção da máquina. Volto a falar o que falei para vocês há pouco tempo atrás. Na dúvida, busque a qualificação. Deusimar Pereira Trindade, boa noite, Guaribas do Piauí. Na dúvida, busque a qualificação. Não espere por quem está certo ou quem está errado. A automoção veio para ficar e destruir com muitos empregos. Tá bom? Bom, outras transformações do mundo do trabalho na jornada de trabalho são, olha só, a jornada de trabalho flexível. Você chega no escritório, bate o ponto manualmente, pega um café e dá início ao expediente.
entre uma atividade ou outra, envia um fax com informações para um cliente e perde bons momentos numa fila para imprimir documentos. Mulheres no ambiente, poucas funções, geralmente as menos estratégicas. Esse cenário descrito aqui, ele era muito comum, por exemplo, há uns 30 anos atrás. Era a realidade. Hoje, essa realidade mudou. Vem comigo, acompanha. Olha só. Por exemplo, sabe aquela história de entrar às 8 horas e sair às 18, de segunda a sexta? É um conceito que está caindo. Flexibilização da jornada de trabalho. Horário flexível. Em algumas empresas, o colaborador não precisa seguir um horário de trabalho pré-estabelecido, mas ele tem que cumprir a jornada diária. Ou seja, em vez de chegar às 8 e sair às 18, ele pode chegar às 10 e sair às 20, desde que cumpra sua hora de trabalho. Ele pode abrir mão do almoço, por exemplo, e seguir direto a uma flexibilização. Essa tendência atual é motivada por razões geracionais. A nova geração do século XXI, os milênios, eles buscam encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. A minha geração não. Ela dá uma ênfase na vida profissional. A nova geração diz: eu quero trabalhar, mas eu quero ter tempo, por exemplo, para estudar e praticar esportes. Mas vale um aviso. O horário é flexível, mas a tarefa tem que ser cumprida. Se você topar um horário flexível e não der conta do seu serviço, olho da rua. Dê conta do seu serviço, certo? Com horário flexível. Continuando, trabalho remoto, gente. Durante a pandemia, ele ficou cada vez mais comum a questão do trabalho remoto. Colaboradores realizam suas tarefas num local diferente do escritório central operado pelo empregador. O que isso quer dizer? A empresa está aqui num ponto da cidade e eu posso realizar meu trabalho aqui, no outro ponto da cidade, sem precisar me deslocar até a empresa. Eu posso fazer meu trabalho de casa ou de um escritório particular, um espaço compartilhado, ou outro local do próprio prédio, diferente do prédio comercial ou campus. Mas há um desafio do trabalho remoto. O primeiro é lidar com a organização da rotina, porque você transforma a sua casa no local de trabalho. Algumas pessoas que eu conheço que trabalham de modo remoto, chegam na casa deles, a mesa da sala de jantar está cheia de fio, cabo USB, televisão conectada com HDMI, transformou o seu lar no ambiente de trabalho. E aí o filho do lado, você trabalhando, pai, que hora é o lanche? Pai, isso, aquilo, outro. E você está no trabalho, o filho está trabalhando, tá não, você está aqui. E equilibrar as tarefas. São desafios, mas o trabalho remoto já é uma realidade. Porque muitas empresas perceberam que, para alguns serviços, não há necessidade do trabalhador ir para a empresa. Turma, temos várias modalidades. Vou apresentar as 3 mais conhecidas. Primeiro, o home office é o mais comum. O colaborador trabalha em casa e cumpre uma jornada diária. Por exemplo, ele trabalha de 8 às 18. É o único exemplo que eu uso, não é? Em vez dele ir para a empresa, entre 8 e 18, ele trabalha em casa. Ele vai bater o ponto digital por meio de um aplicativo. Esse aplicativo vai colocar a hora do almoço, a hora da saída, tudo feito digitalmente. Mas tem também um trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? É quando o colaborador atua em casa no home office em alguns dias e noutros vai para a sede da empresa, dependendo da produtividade e da necessidade. Então, por exemplo, a pessoa pode ter que de segunda, quarta e sexta ter a possibilidade de trabalhar em casa, mas na terça e na quinta ter que ir para a empresa. É trabalho híbrido, em casa e presencial. É uma possibilidade.
Também é uma possibilidade o Anywhere Office, qualquer lugar, né? Escritório, qualquer lugar. Esse aqui é interessante por quê, gente? Olha só. Muito interessante. Vale uma reflexão. Empresas inteiras podem ser descentralizadas para conquistar talentos de diferentes localidades. Um exemplo. Nós temos as 3 principais cidades do Brasil: Rio, São Paulo e Brasília. Vamos pegar Brasília. Quando uma grande empresa se instala em Brasília, ela vai absorver a mão de obra de Brasília. A grande empresa vai empregar 2.000 pessoas. Então, ela vai absorver essas 2.000 pessoas no mercado de Brasília. Porém, ela vai absorver os bons trabalhadores e os maus trabalhadores, os produtivos e não produtivos. Muitas vezes, morar numa grande cidade tem essa vantagem. Você pode não ser tão competente, mas conseguir um bom emprego. E gente morando, por exemplo, em Teresina, outras cidades menores, não terem essa oportunidade de trabalhar numa grande empresa porque moram em cidades menores. Mas o que está acontecendo hoje? Essa grande empresa, ela instalou-se em Brasília. Mas ela quer os melhores trabalhando por ela. Então, ela vai abrir o quê? Ela vai abrir um escritório em Teresina, vai abrir um escritório em Recife, vai abrir um escritório... Recife é uma cidade grande, mas deixa Recife. Teresina, Parnaíba. E aí, ela soube que em Teresina tem os melhores técnicos, né, de tecnologia de informação. Então, toda a tecnologia de informação vai ser de Teresina. Todos os consultores serão de Parnaíba. A contabilidade será por pessoas de Recife. Ela descentralizou os espaços e pegou os melhores talentos. Em vez de pegar 2.000 de Brasília e pegar o joio com o trigo, ela vai buscar só o trigo em cada cidade. Isso está acontecendo. Atento. DC e Marvel, histórias em quadrinhos. Você está lendo a história do Homem-Aranha, aí você vê lá, pô, esse nome aqui é brasileiro. O desenhista do Homem-Aranha, por exemplo, ele está desenhando a história do Homem-Aranha de Heriutaba, no Ceará. Ou Lagarto, em Sergipe. Percebe, então? Descentralização. A DC vai buscar os melhores desenhistas, a Marvel vai buscar os melhores desenhistas. Antigamente buscava nos Estados Unidos, ou trazia um grande desenhista da Europa. Hoje, se ela souber que em Jerumenha há um grande desenhista do Superman, a DC vai buscar esse desenhista lá em Jerumenha. Ele vai trabalhar todo remotamente. Uma realidade que já acontece. Então, querido aluno, querida aluna, essas transformações só estão começando e é preciso que nós nos adaptemos. O profissional do futuro é aquele que se reinventa sem problemas diante dos desafios. Conseguimos! Nossas referências bibliográficas para quem quiser, certo, se atualizar, aprofundar no assunto. Vamos a essa atividade? Dá tempo. 2 minutos e 10. Vamos lá. Foi a primeira vez que trabalhei tantos dias seguidos sem encontrar fisicamente pessoas. Isso me faz valorizar ainda mais as relações, as conversas aleatórias do almoço, o contato afetuoso e as pausas para o café que são tão prazerosas. Por outro lado, não senti distante dos colegas de trabalho. Usamos e abusamos das ferramentas digitais, principalmente da videoconferência, para mantermos o olho no olho e o foco nas entregas. Não senti diferença alguma na forma de executar as minhas tarefas. A comunicação segue sendo o principal desafio. Aquilo que você poderia falar rapidinho, de maneira mais rápida e informal, precisa ser digitado, enviado por mensagem em e-mail, ou é necessário fazer uma videochamada para garantir que todos estejam alinhados. A pergunta é: qual transformação no mundo do trabalho foi descrita no texto? Está claro, nem precisamos aprofundar na questão, está muito claro que
é o trabalho remoto home office, não é home office, tá? É home office. Deixa eu apagar isso aqui. Aula terminando, poucos segundos, mas dá tempo de corrigir esse absurdo home office. Não, home office, turma. Nossa revisão da aula de hoje. Conversamos sobre automação do trabalho, conversamos sobre a flexibilização da jornada de trabalho, conversamos sobre o trabalho remoto, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, gente linda, maravilhosa de Jerumenha, São Pedro do Piauí, Uruçuí, Adelzimar, Joanilda, gente linda, maravilhosa, em nossa próxima aula, relações profissionais no mundo do trabalho. Espero que tenham apreciado, que tenham gostado. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!